Bom dia, boa tarde, boa noite, entusiastas, alunos, companheiros. Galera, eu vou dar uma aula hoje especificamente de SQL, especificamente de alguns comandos básicos. Eu vou trabalhar esses comandos na prática, eu vou mostrar como é que vai funcionar no programa, tá? Eu quero trabalhar aí com vocês, vou mostrar primeiro como vai funcionar esses comandos, que comandos são esses, para que eles servem, por que eles estão aqui. Esses comandos que eu vou passar para vocês são comandos simples. São comandos aí que com o tempo, com a prática, vocês vão conseguir fazer sem nenhum problema. Vocês lembram que nas aulas anteriores de banco de dados a gente trabalhou muito questão de modelagem de banco? A gente criava uma tabela, criava colunas, vinculava essas colunas com a cardinalidade, fazia todo esse processo aí e sim, no fim a gente montava toda a estrutura do banco. Essa estrutura do banco que a gente montava vai ser a nossa o nosso gabarito que a gente vai trabalhar agora, tá? Eu quero trabalhar com vocês alguns tipos de linguagem SQL. O que esses tipos de linguagem são? O SQL ele divide a sua estrutura em alguns tipos de linguagem: DDL, DLM, DML, tá? Mas o que isso significa? São comandos que vão ser distribuídos para vocês. Vou passar para vocês tudo isso aí. Esse slide também vou passar para vocês. Vou deixar lá no Classroom, tá? Eu vou passar uma atividade sobre a aula de hoje, ok? Então, por favor, termine e assistir o vídeo todo, senão vocês vão ficar com dúvidas. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, enfim, agora eu vou estar acompanhando mais o Classroom, porque os tempos aí passaram, eu não estava fazendo um acompanhamento devido, não estava dando uma atenção devida a vocês, tá? Alguns problemas internos eu não estava conseguindo dar essa atenção. Mas agora eu vou vir com tudo, vou apresentar todas as aulas para vocês. Essas aulas aí podem durar muito ou pouco, vai sempre depender aí da questão da absorção do conteúdo para vocês, tá? Infelizmente, eu ainda não estou podendo fazer a aula pelo Meet, tá ok? Por isso eu estou gravando essa aula, vou passar essa aula para vocês, disponibilizar. Assistam as aulas, são aulas táticas. Eu vou tentar trazer aqui um conteúdo mais simples para vocês, uma forma didática mais simples para vocês, tá? E vou tentar ao máximo, não é simplificar as coisas, mas tentar ao máximo resumir e priorizar as partes importantes. A primeiro modo aqui, sobre o banco de dados, a gente vai ver o DDL. Tá? O DDL, que ele significa aí, ó, Data Definition Language, ou linguagem de definição de dados. São comandos aí que integram com o objetivo que integram os objetos do banco. Ou seja, esses comandos aí são comandos que a gente vai criar as coisas, deletar as coisas. O que é as coisas? Tabelas, os próprios bancos de dados, vai alterar, modificar, a gente vai trabalhar tudo isso aí, tá bom? Temos aí DML, Data Manipulation Language, que é a linguagem de manipulação de dados. São comandos que interagem com os dados dentro das tabelas. Ou seja, a gente vai ter comandos fora das tabelas e comandos dentro das tabelas. Você está vendo que tem algumas diferenças aí? Dentro das tabelas, a gente pode fazer o quê? Inserir um dado, deletar um dado, atualizar um dado. Tá? Okay? Além de tudo, temos aí o DQL, que é o Data Query Language, que é a linguagem de consulta de dados, que a gente vai ter especificamente o select aí. Possivelmente a gente vai ter mais de uma aula de select, porque o select é um comando extremamente enorme. Galera, quando a gente fala do select, o comando select ele vai fazer praticamente tudo ao período do tempo do banco de dados. Ou seja, você vai fazer as consultas, você vai montar uns relatórios. Eu vou tentar trazer para vocês aqui um banco de dados sólido, concreto, com dados já específicos. Vou te ensinar como é que você vai criar esses dados, como é que você vai inserir isso aí nos temas anteriores. E mais para frente eu vou ensinar para vocês como a gente vai fazer as consultas. As consultas é um tema aí que a gente vai trabalhar que vai ser muito longo. Infelizmente vai ser um tema longo. As consultas a gente vai trabalhar com tipos de consulta, com tipos de dados, manipulação de dados, tudo isso aí, tá bom?
Tem o DTL também, que é o Data Transition Language, que é a linguagem de transição de dados. São comandos para controle de transição. Essa parte de transição, o commit, o rollback, que é o aceitar e o voltar, ok? É quando você simplesmente aceita ou dá um commit. Quando você volta, eu vou trabalhar isso aí passo a passo. O DCL também, que é a Data Control Language, que é a linguagem de controle de dados que a gente vai trabalhar. Isso aí tudo a gente vai verificar também, tá bom? E também eu já vou trazer um pouco da prática. Eu já passei um vídeo aí explicando como é que vocês instalam o MySQL, MySQL Service, tá? Existe também outras formas de, não existe só aquele programa não, tá? Da mesma forma que existe um programa para várias coisas, existe vários tipos de banco de dados. A gente viu isso aí logo no início das primeiras aulas e mostrei para vocês que existe bancos de dados open source, existe bancos de dados pagos, tá? Existem vários tipos de banco de dados, existem aplicações específicas que simulam bancos de dados, tá bom? A gente vai pegar o comando básico aí, o create. O create, ele serve basicamente para você construir novas coisas. O que isso significa? O comando utilizado para construir um novo banco de dados, uma nova tabela, um novo índice, uma nova visão, tá? Sempre que você for pesquisar ou que eu for apresentar para vocês um novo comando, eu vou trazer para vocês a sintaxe desse comando. A sintaxe desse comando é isso aqui, ó. Tá? O que isso vai influenciar? Isso aqui é como é que vai ser escrito esse comando. Create, que é criar, né, uma nova coisa. O tipo do objeto sempre vai ser o que você quer criar. A gente vai ver isso aí nos exemplos. O nome do objeto. Ok? Quando você, um exemplo que eu deixei aqui embaixo, né? Quando você quer simplesmente criar algo, você pode ir lá em Create, colocar o que você quer criar, Database. Database é o banco de dados, tá? Todos os termos que vão ser utilizados em inglês, pois a linguagem só identifica esse tipo de comando. Aula. Aula é o nome do objeto, o nome do banco de dados que eu quero criar. Basicamente, nesse exemplo que eu estou colocando aqui, eu estou criando um database, um banco de dados com o nome aula. Tá? Eu vou mostrar isso na prática. Existe também outros creates. Create table. O create table é o tipo de coisa que você quer criar. Tá? Create, criar, table, tabela. Com o nome, usuário. Ou seja, são comandos simples. Vocês vão vendo aí que, por enquanto, ainda está muito engateando para o banco de dados. A gente está no início aí, tá? Quando a gente coloca o create table usuários, logo em seguida a gente tem que colocar o tipo de campos que vai possuir esse usuário. Vocês lembram que lá na modelagem a gente trabalhava muito campos, quando a gente colocava os campos lá na grid, lá no campo da tabela, para a gente poder... A gente trabalhava muito bancos, quando a gente colocava lá nos campos mesmo, na grid, naquele quadradinho. Eu vou tentar demonstrar isso aí para vocês. Eu vou procurar, acho que eu tenho uma foto aqui, tá? Só um momento. Pois bem, galera. Exatamente como diz no quadrado aí, ó. Você tem aqui, ó, o código do usuário, o int. Int, vocês lembram que é o tipo de dado, o que é que vai conter dentro desse dado. Eu vou passar uma tabelinha para vocês aí também. Existe todos os dados, não sei se vocês se recordam nas aulas de modelagem, que a gente trabalhou especificamente os tipos de dados, né? Que você tinha int, varchar, char, e assim date, e assim sucessivamente. Isso aí são os tipos de dados, ok? É aqui que você vai adicionar esses tipos de dados. Aqui estamos criando uma tabela. Create table usuário. Abre o parênteses. Código do usuário, int. Ou seja, você sabe que o código do usuário ele é do valor int, inteiro, um numeral inteiro. Você tem name ou nome usuário, varchar. Sempre que você tem o varchar, você vai colocar a quantidade de caracteres que vai dentro. Lembrando que sempre vai ter uma diferença entre o varchar e o char.
Se você não se recordou, eu vou passar mais para frente de novo, tá? Sobrenome, usuário e assim sucessivamente, a gente vai criar todos os campos, ok? Ou seja, aquelas primeiras aulas de modelagem era para que a gente tenha uma base, um conhecimento até mesmo do próprio banco de dados, para que quando a gente chegue nessa parte, que é chamada de modelagem física, nós não fiquemos perdidos, nós não adicionemos coisas que não necessita ou coisas que fique faltando, tá? Prontinho, galera, abri o programa aqui, tá bom? O próprio programa aqui do banco de dados, Connect MySQL. Já vimos aqui naquele vídeo como é que instala esse programa, um programa simples, tá? Vou clicar aqui, ó, no root mesmo. Ali temos o controle de usuários. Aqui, ó. Geralmente vai aparecer para vocês essa tela aqui, ó. Na parte esquerda, você vai ter alguns comandos, algumas coisas que você vai pesquisar. Na parte central, você tem aí o campo onde você vai digitar seus comandos. Simples assim. E na parte inferior, você tem aqui a aprovação ou não desses comandos. Na parte esquerda, vocês podem até ficar perdidos aqui, mas na parte esquerda tem um campozinho chamado esquemas. Ele vai ficar aqui, ó. Tá? Você tem a Administration Esquemas. Em esquemas, você vai ter aqui os seus bancos de dados. Como explicamos na slide, eu vou adicionar um novo banco. Vou fazer um create. Vou tentar dar o zoom digital. Vou dar um create. O que é que eu quero criar? Um data. Tá vendo que ele já completa aqui para você? Database. Mas não vão sempre pelo que completa, porque vocês têm que entender os comandos. Vocês têm que ter a prática da escrita desses comandos. Database, aluno. Aluno não, vou aqui escola. Certo? Em seguida vai ter alguns comandos aqui na parte superior. Se você for passando aqui, vai ter aqui, ó, abrir um novo script, salvar o script, executar. E assim vai ter vários tipos de comando aqui que eu vou passar aí com o tempo, vou passar passo a passo, o que é cada coisa. Mas nesse raiozinho aqui, ele vai executar o comando que a gente acabou de escrever. Pronto. Na parte agora inferior, já apareceu aqui, ó, o vizinho que o comando foi aceito, foi criado uma database, o nome escola. O que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa entrar dentro desse banco. Ó, botão direito, refresh, ele vai atualizar, né? Aqui, ó, escola. Vamos agora dar um duplo clique nele. Tá vendo? Já não tem tables, não tem views, não tem procedures, não tem function. Isso aqui tudo a gente vai trabalhar e vai ver para que serve cada coisa. Tá? Vamos criar aqui uma tabela. Create table. Create table com nome aluno. O que é que esse aluno vai ter? Vai ter, pode até descer aqui, tá? Sempre que você abrir, você fecha para ficar mais simples e visual, você não esquecer de nada. Código do aluno. Código aluno. O que esse código do aluno é? Ele é um int, vírgula. O que mais? Nome aluno. O que esse nome do aluno é? É um varchar. E quantos caracteres? Ó, você tem aqui, ó, alguns campos pré-estabelecidos, tá? Boolean, decimal, float. Isso aqui são os tipos de conteúdo que pode ir dentro desse nome aluno. Os tipos de... nem bem conteúdo.
Ó, vocês estão vendo aqui que já apareceu aqui embaixo. Esses daqui, eles vão ser especificamente os tipos de conteúdos que vão dentro de aluno, que pode ir dentro de aluno. Você tem baixar, você tem, além de baixar, ó, int, it, float, boolean, char, caractere, date. Isso aqui são todos os tipos que você pode colocar aqui, tá? Int 1, int 8, integer. Já passei um slide para vocês com os mais utilizados. Baixar de quanto? 40. Vírgula. Mas o que eu coloco agora? Data de nascimento. Data, underline, data junto, nascimento do aluno. É date. CPF. Vocês lembram que o CPF, a gente conversou e eu expliquei para vocês porque o CPF ele não pode ser um int, ele não pode ser apenas números. CPF, ele não pode ser números, simplesmente porque ele pode iniciar com 0. E quando você tem números e você tem um 0 à esquerda, significa que esse 0 é inválido. Logo, o seu CPF iria ficar com menos dígitos. Professor, mas ele não pode ser baixar? Ele não pode ser considerado só um caractere? O baixar, para quem ainda não lembra, é considerado todos os tipos de caracteres. Tá? Nomes, os números vão ser considerados como um texto também. É tudo que é considerado como texto. Pode também. Pode ser baixar? Pode. Embora, futuramente, você possa perceber alguns erros. Um exemplo deles que o baixar. Um exemplo, você tem um aluno com baixar de 40. O baixar, ele vai considerar o máximo 40. E o mínimo, qualquer quantidade. O char, ele considera o mínimo e o máximo 11. Ou seja, não vai existir um CPF com menos ou com mais de 11 dígitos. Tá? Vou deixar só esses 4 campos aqui. E vou dar um... tá. Tem um errozinho aqui embaixo, ó, tá vendo? Esse erro aqui, ele é por conta que estava selecionado apenas o número 11. Pronto. Quando você tem um comando grande e você quer apenas executar um pedaço desse comando, você pode simplesmente selecionar a parte que você quer executar e executar. Vai ser executado apenas o que está selecionado, tá? Ok, já criamos aqui. Ó, não está aparecendo aqui é porque não está atualizado. Refresh, já tem aqui, ó, tabela. Aluno. Dentro de aluno tem as colunas, os índices, os 4K, os tags, coluna, alunos, 4K, tá? Tags não tem nenhum ainda, a gente vai ver isso aí tudo, tá? Professor, e como é que vai ficar a questão da chave primária, a chave estrangeira? Vocês lembram lá na modelagem a gente trabalhava a chave primária e chave estrangeira? Pois bem. A chave primária e chave estrangeira é colocada no código do aluno. Foi até um equívoco meu, esqueci de ter colocado. Pois bem, galera. A chave primária foi até um equívoco meu, tá? Não ter colocado a chave primária. A chave primária é colocada logo quando você cria a tabela. Acabei esquecendo. Por conta disso que é tão importante a gente fazer a modelagem. Aqui essas tabelas que eu estou criando de cabeça, eu não estou seguindo a risca uma modelagem. Mas eu vou trazer para vocês a modelagem e vamos seguir a risca ela, tá? Também, tá? A chave primária é colocada logo no início. Da onde é que deve ficar a chave primária? Como é que coloca? Primária. Ok. Chave primária. Tá? E o autoincremente. O autoincremente é o ato de você, a cada registro que for colocando, automaticamente ele vai enumerando esse registro. Você coloca na frente aqui, ó. Auto. Incremente.
Você pode encontrar, se você for pesquisar, você pode encontrar ele assim, ou assim, alto, incremente. Embora isso aqui vai variar muito de acordo com o banco de dados, de acordo ao programa que você está utilizando. No MySQL Workbench, ele vai ser separado, auto, underline, incremente. Tá? Sempre digitando a palavra completa para a gente ter a prática. Tá bom? Galera, aqui, como já tem um aluno, eu vou excluir esse campo aluno aqui, tá? Vamos lá para o slide que eu vou te mostrar como é que a gente exclui fisicamente um banco de dados, uma tabela, um índice, uma visão ou algo que já exista. O que isso significa? Quando você quer simplesmente excluir uma tabela, você vai utilizar o drop. Quando você quer excluir um banco de dados inteiro, você vai utilizar um drop. Quando você quer excluir um índice ou algo do tipo, você vai utilizar um drop. O drop é o ato de remover fisicamente um banco de dados inteiro, uma tabela, ou seja, você não vai remover um campo, você não vai remover um registro, vai remover a tabela inteira. O drop, ele pensa sempre com isso aí. O drop, ele sempre vai remover o campo inteiro que eu quero. Não é só uma tabela, não é só uma tabela, não é só um registro, não é só tudo. Se eu colocar drop database, vai remover toda a database, todo o banco de dados. Se eu colocar drop table, vai remover toda aquela tabela. E é isso que a gente vai fazer agora, pois nós erramos ali, né? Sintaxe do drop. O drop, deixa eu botar aqui. Voltar. O drop, ele tem uma sintaxe muito similar ao create. O create você cria, o drop você remove. O drop, você vai colocar o drop, nome drop. Vai colocar aí ó, o tipo do objeto que você quer remover e o nome desse objeto. Um exemplo aqui, ó, drop table usuários. Drop table aula. Ou seja, a gente está o drop database aula. A gente está removendo o banco de dados inteiro, a gente está removendo o usuário inteiro. Como é que funciona isso na prática? Vamos lá? Drop, né? A gente não quer remover. O que a gente quer remover? Uma tabela. Table. Qual tabela? Tabela chamada aluno. Pronto. Por que eu selecionei? Vocês lembram que eu falei para vocês que quando você seleciona um determinado campo, quando você seleciona algum pedaço do select que você está fazendo, da query que você está fazendo, você executa só ela. Eu selecionei aqui ó, o drop e executei apenas o drop. Aqui embaixo vai aparecer ó, drop table aluno. E quanto tempo embaixo, lá no final sempre tem, né? Quanto tempo durou, quanto tempo levou para poder ser excluído ou removido. Tá? Agora vamos criar, já saiu aqui do lado, tá vendo? Tabela. Vamos criar agora uma tabela aluno de novo. Vou selecionar, executei. Pronto, já criei a nova tabela aluno. Vou dar aqui um refresh, né? Vamos atualizar. Já tem aluno, já tem coluna, tá? Já tem um índice, a chave primária que a gente viu ali agora, ó, que foi criada. Tá? Aqui, ó, na parte inferior, quando você clica lá, ó, quais são as chaves primárias, ou chave primária, vai ter lá, ó, coluna, código aluno. Visible, é visível? Sim. É unique? Yes. O que significa unique? É um campo que não pode se repetir. Galera, eu vou trabalhando com vocês assim aos poucos, que tem coisas ainda que falta eu colocar no slide, tá? Um exemplo deles é o unique. O unique, ele é um comando específico para que você possa definir que um campo ele não pode se repetir. Ou seja, um exemplo único poderia estar aqui no CPF. Ó. Unique. Dessa forma. Dessa forma, o campo CPF ele não se repetiria. Inviabilizando a possibilidade dessa repetição, daria um erro de banco de dados. Ok?
Galera, eu vou passar uma atividadezinha simples, tá? A respeito desses dois comandos. Vou pedir para vocês criarem um banco, pedir para vocês criarem aí algumas tabelas, ok? Eu vou trazer para vocês aqui agora um esquema, como é que funcionaria quando a gente trabalha a modelagem. É porque como esse computador aqui eu não tenho as coisas, eu vou tentar baixar aqui minha modelagem antiga, tá? Só um momento. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Galera, eu tava percebendo aqui agora, baixou a imagem já, tá? Mas eu tava percebendo que dos campos que a gente trabalhou o create, o drop, e faltou o alter, né? Que é a alteração de uma tabela. Vamos tentar fazer esse alter aqui agora. Eu vou mostrar lá no slider. Pronto. Você tem os tipos DLL aqui. Tá vendo? Você tem aqui o create, o alter e o drop. A gente trabalhou o create e o drop. Vamos tentar fazer um alter agora. Eu vou te explicar o que é o alter. Create, drop, alter. O alter, galera, é basicamente provocar uma alteração ou modificação na estrutura do objeto já existente no banco de dados. O que isso vai influenciar? O alter é quando você quer mudar uma tabela. Você quer mudar o nome dessa tabela, você quer adicionar uma tabela nova, você quer remover uma tabela, tá? Qual é a sintaxe dele? Ó, a sintaxe muito simples: alter, o tipo do objeto, tá? O nome do objeto e o parâmetro, galera. O parâmetro que vai influenciar aí o que a gente vai fazer ou não. Vamos para a prática, como é que isso vai funcionar? Eu até esqueci de colocar um exemplo aqui. Pois bem, galera, como eu estava falando, acabei esquecendo de colocar o alter, né, véio? Vamos fazer algumas alterações aqui. Aqui nessa tabela mesmo aluno, ó, tá? Vou fazer algumas alterações, vou adicionar, vou remover. O alter, como lá na sintaxe mesmo explica, o alter ele vai ser o nome alter, tá? Próximo passo, o que você quer alterar? Eu quero alterar a tabela ou table, tá? Qual é a tabela? Eu quero alterar a tabela aluno. O que eu quero fazer? O alter ele trabalha com alguns tipos de comandos. Você pode add, vou adicionar a minha tabela aluno. O que é que eu vou adicionar? Uma coluna, coluns. Vou adicionar uma nova coluna. Tá? Qual coluna eu posso colocar aqui? Nome da mãe. Nome mãe. É só um exemplo, tá? Nome mãe vai ser baixar. Baixar de quanto? De 40. Adicionei. Aqui embaixo ela vai aparecer. Eu vou mostrar como é que aparece a tabela aqui, né? Select, asterisk, from. Isso aqui eu vou passar todo depois para vocês como é que funciona esses comandos, tá? Eu estou basicamente selecionando todas as colunas da minha tabela. Aqui. Já tem aqui nome da mãe, tá vendo? Ó, nome da mãe. Ah, mas eu coloquei uma coluna errada agora. O que eu faço? Galera, ó. Se eu coloquei uma coluna errada, vamos ver aqui de novo. Vamos lá. A alter, né? Eu quero alterar. O que eu quero alterar? Eu quero alterar a tabela. Qual tabela? Aluno. E o que eu quero fazer? Eu quero remover uma tabela. Drop. Coluna. Opa, faltou ali. Coluna. Qual coluna? Nome. Underline mãe. Selecionei aqui. Já fui lá, tá vendo? Eu vou selecionar de novo a tabela e vou mostrar para vocês. Pronto, já removeu o campo, tá? O nome da mãe. Dá para fazer só essas duas coisas? Dá para fazer mais coisas ainda, galera. O alter, ele pode ser ainda feito assim, ó. Alter. O que é que eu quero alterar? A tabela. Qual a tabela? Aluno. O que é que eu quero fazer? Eu quero modificar. Modifique. O que é que eu quero modificar? A coluna. Qual coluna?
Eu quero modificar agora a coluna CPF. Certo? Ok, o que é que eu quero fazer na coluna CPF? Eu quero transformar ela em varchar. Varchar de 10. Já apareceu. Claro, quando a gente selecionar agora, ó, visualmente não tem nenhuma informação, tá vendo? Posso fazer mais alguma coisa? Pode. Pode fazer várias coisas com o Alter. Pode alterar praticamente toda a estrutura da sua coluna com o Alter. Tá? Mas a gente vai ver todas essas alterações, alteração lá pra frente, tá bom? Vamos focar aqui agora no Create, no Delete, tá? A gente já dropou uma tabela. O que a gente já fez? Pensa só. A gente já criou um banco de dados. Nós já criamos uma tabela. Nós já criamos... já excluímos essa tabela. Já fizemos um drop nela. Já alteramos essa tabela. Tá bom? Eu vou passar uma atividadezinha simples para vocês fazerem coisas similares. Vocês podem entregar essa atividade por escrito mesmo. Você pode entregar essa atividade via formulário ou então digitando, qualquer coisa eu estou aceitando, tá bom? Por hoje é só, ok, galera? Qualquer coisa aí, vou passar só isso aqui por enquanto. Quero que vocês estudem, entendam. Se houver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, que como eu falei lá no início, agora eu vou estar bem mais ativo lá no Classroom, tá? Infelizmente ainda não posso, não estou conseguindo fazer minhas aulas pelo Meet, tá? Tem alguns probleminhas aí para resolver antes de fazer essas aulas, tá bom? Muito obrigado pela compreensão. Fiquem com Deus e tomem banho, porque álcool em gel não limpa tudo.